Apocalipse, queridos, eu quero que você fique em espírito de oração, para que não haja nenhum bloqueio. Eu hoje vou primeiro dar a introdução, falar um pouco desse livro, depois nós vamos entrar mesmo no assunto, né, no livro propriamente dito. E logo de cara nós vamos aqui descobrir muitas coisas maravilhosas. Infelizmente, muito obrigado, querido. Infelizmente, o livro de Apocalipse tem sido um livro da Bíblia meio desprezado, assim, pelos pregadores, de uma forma geral. Em geral, as pessoas pegam um versículo lá, né, e eles, pega um versículo e cita ele numa pregação. Mas falar de Apocalipse, poucos têm coragem. E é uma bobagem isso, não precisa ter muita coragem. O Apocalipse é um dos livros da Bíblia. Como eu falei aqui nós falamos de todos os assuntos, nós falamos de dízimos e ofertas, nós falamos de perdão, nós falamos de todos os assuntos, porque tudo que está na Bíblia foi colocado lá para nós, para a igreja do Senhor, amém? Então, agora, por que as pessoas têm medo do Apocalipse? Por que a pessoa tem medo? Porque o Apocalipse é um livro que tem muitas coisas diferentes. Tem coisas que é uma história, de coisas que vão acontecer, e coisas que a gente não viu ainda acontecer. Então, vão aparecer objetos, seres, que a gente não viu. Mas, na verdade, o que nós precisamos entender é o que ela está pregando, né? Não nos ater aos detalhezinhos. Então, lá tem um monstro que surge do abismo, e esse monstro que surge do abismo, ele tem os dentes de ferro, e aí a gente fica lá, e o dente de ferro, e a couraça, não sei o quê, e fica preocupado que isso daí, na verdade, é um monstro que saiu lá, que tem que, entendeu? Então, mas o que aquele texto está dizendo, está explicando? Então, nós precisamos entender de uma forma edificante, né, qual a mensagem, né, ele foi escrito, então nós vamos ver aqui. E antes de começarmos, de falarmos sobre... depois a gente lê. Eu quero ler um texto que não é Apocalipse, né, começando com Mateus 24, mas nós vamos aqui falar um pouco do livro. Então, qual é o propósito do Apocalipse, queridos? Então, precisa nunca mais... O propósito do Apocalipse é para o consolo, é para... Toda vez que você estiver desanimado, toda vez que você estiver amedrontado, toda vez que você estiver entristecido, toda vez que você estiver desanimado pela obra ou alguma coisa em relação ao mundo, ou uma catástrofe acontecer, você leia Apocalipse. Porque Apocalipse ele tem o propósito de nos consolar. Ele fala da vitória de Cristo. Fala para o teu irmão assim, Cristo, fala assim, o teu Cristo, ele é vitorioso. Eu vou tentar com esse grupo aqui para ver se esse grupo reage. Cristo é vitorioso. Cristo é vitorioso. Cristo venceu, ele vence e vencerá. Ele é vitorioso, ele vence e vencerá. E o Apocalipse, ele fala de um Cristo que venceu. Repete comigo, ele venceu. Amém. Ele venceu quem? Satanás. Apocalipse poderia ser um grande filme, ou uma série de filmes. Então, nós vamos... Imagina um filme de Apocalipse, imagina. Spielberg. É um filme contando o quê? Qual o tema? A vitória de Jesus. É um filme com todas as características dos filmes atuais, cheio de coisas diferentes, que a gente não consegue imaginar, mas estão escritos, aí você lendo, você começa a imaginar, Ele é muito pictográfico, como a gente costuma dizer, ele é muito colorido.
ele é muito cheio de cenários, e esses cenários não é para encobrir, muito pelo contrário, é para revelar. Tanto é que a palavra Apocalipse quer dizer revelação. Fala para o teu irmão assim, Apocalipse é revelação, não é ocultação. Então, na hora que você abrir Apocalipse, você está envolvido com o quê? Com desvendar do véu, com tirar do véu dos segredos. Ou seja, você começa a entender por que você está aqui, quem é você como igreja, o que está acontecendo com você como igreja, o que vai acontecer no futuro com você como igreja. Amém? Então o livro ele foi dirigido para quem? Aos crentes daquela época. Pastor, só daquela época? A princípio sim. A princípio sim. Ele foi um livro escrito por um homem chamado João, que era um apóstolo. Alguns dizem que não, mas foi João mesmo. João, um apóstolo, que foi preso numa ilha de Patmos. Na ilha de Patmos, estava bem velhinho. Entre o ano 95 e 96 da nossa era, ele foi escrito, ele recebeu uma revelação, estava lá, numa boa não, trabalhando, né? Preso, de repente, o chão some, e a realidade é mostrada de outra forma, e o próprio Senhor Jesus começa a revelar, fala para o teu irmão assim, revelar, tirar o véu. A palavra revelação quer dizer tirar o véu, desvendar. Esse livro, ele foi escrito numa atmosfera para aquele povo. Provavelmente João, ele foi a última igreja que ele esteve daquela região. Ele escreveu esse livro para igrejas daquela região, né, a Ásia Menor. Provavelmente ele teve contato com a última, com Éfeso. Ele tinha uma paixão, um carinho muito por essa igreja. E o que estava acontecendo, que estava uma perseguição, muito crente sendo morto, muita gente sendo morta, por vários motivos, principalmente pelo fato de nós cristãos, como todo aquele que é filho de Deus, ele não se curva diante de outros deuses. Ele não se curva diante de principados, de potestades. E naquela época tinha um tal de repente o imperador lá, o romano, que na época era Dominiciano, de repente resolvia lá que ele era Deus, né? Tanto eles falavam, César é Deus, né? Fulano, Dominiciano é Deus, e tinha que acender incenso, tinha que adorar esses caras, e os cristãos falavam, não posso. E nós vamos, aí nas cartas nós vamos ver aí esse cenário. Ele preso, logicamente, o fato dele estar preso, João estava preso exatamente por causa disso, por causa da perseguição. Ele estava preso por quê? Porque ele pregava o evangelho. Ele estava preso por quê? Porque ele não se submetia à ordem das autoridades que o proibia de pregar o evangelho. E naquela época, milhares, irmãos, de cristãos foram mortos. Como Jesus havia previsto, nós vamos ler o texto aqui, Jesus havia previsto que muitos seriam perseguidos e mortos. Eu quero falar um pouquinho agora da estrutura inteira do livro. Irmãos, tem muita coisa para falar desse livro, aí teria aqui várias aulas, mas quero só assim, falar uma das coisinhas. Eu não sei se você sabia disso, mas o livro de Apocalipse, ele usa muito o número 7. E número 7, ele é um símbolo, ele simboliza o quê? Totalidade. Ele simboliza perfeição e totalidade. Então, você vai ver no livro de Apocalipse o número 7 o tempo todo. 7 isso, 7 aquilo outro, 7 estrelas, 7 igrejas, 7 anjos, 7 espíritos, 7 olhos. E aí você vai ver o número 7.
E o livro de Apocalipse, ele é um livro que tem 7 partes. E cada parte, presta atenção, e cada parte do livro de Apocalipse, ele tem 7 partes, ele é dividido em 7 partes. E cada parte é uma parte inteira. Quem entendeu? O livro de Apocalipse é um livro que tem 7 partes, e cada parte tem o começo da vitória, tem o meio da vitória e tem o final da vitória. Depois vem um outro livro, conta o começo, meio e fim, começo, meio e fim, começo, meio e fim, começo, meio e fim, começo, meio e fim. Todos eles são uma sobreposição da mesma história. Então não é uma sequência assim, você lê o capítulo 1, é o começo do fim. Aí no capítulo 21 você vai ver o final. Não, irmãos. Tem 7 partes e cada parte é uma parte inteira. E cada vez, é como se você tivesse, por exemplo, descrevendo esse teclado. Então a primeira parte descreve esse teclado assim. Era um objeto de metal comprido, tal, que estava escrito Kurzweil. E aí aconteceu isso. Aí tem a outra parte. Era um metal, era um objeto assim que tinha teclados brancos e pretos. E cada parte fala da mesma coisa. E cada vez mais contando os detalhes. E dessas 7 partes, que é o paralelismo. E essas 7 partes é dividida em 2. A primeira fala de uma característica, ela é mais simples. Essa parte tem 4 partes, que são mais simples, são mais corriqueiras, e as últimas 3 são cheias de perdão, 3 depois 4, são cheias de detalhes. Então nós vamos ver aí, Cristo no meio dos castiçais, 3:22, a visão do céu e dos selos, 4:1, 7-17, as 7 trombetas, 8:1, 11-19, o dragão perseguidor, 12:1 e 14:20, as 7 taças, 15:1, 16-21, a queda da Babilônia, 17:1, 19-21, grande consumação, 21, 20-21. Então aí são as partes. Pastor, não deu tempo para anotar. Não tem problema não. Quem quiser eu mando o esboço aí. Então são quantas partes, queridos? Apocalipse? E essas 7 divididas em quantas? 2. A primeira fala do conflito na terra. E depois a segunda parte também fala do conflito na terra, só que de uma forma mais profunda, mais detalhada. Então assim, é para você entender, depois entender mesmo. Então não é um livro para encobrir e você ter medo. É um livro para você entender. Por isso que ele explica. Quantos aqui já ouviu a mãe falar assim, eu já expliquei mais de 1000 vezes, então, é mais ou menos por aí. É o pai falando o quê? Falando que nós vamos ser vitoriosos. Vou tentar com esse grupo aqui. É o pai tentando falar o quê? Mostrando, revelando que nós somos vencedores, que somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Não entendeu na primeira vez? Vamos falar agora na segunda. Entendeu na segunda? Agora na terceira. Não entendeu na terceira? Agora na quarta. E de uma forma perfeita agora eu explico que nós somos vencedores. Então é para nunca mais, depois que você estuda, nunca mais você vai reclamar da vida. Nunca mais você vai falar assim, não está dando certo o cristianismo. Eu vi um tempo atrás aí, esse Papa que está aí, ele falando o seguinte, ele falou numa entrevista assim, ninguém é perfeito, né? Nem Jesus conseguiu tudo, né? Ele estava falando lá, nem Jesus, que eu falei, porque ele foi derrotado, né? Derrotado? Não conseguiu, né? Pegaram ele, mataram ele. Como assim? Tem algum sequelita que vai lá explicar lá para ele?
Não, mas aí você vê, meu, que não é uma coisa normal. É uma obscuridade diabólica. Porque isso até na tradição romanista, tem que Jesus venceu, ressuscitou. Mas quem disse que vai acreditar? A visão é uma visão política, querido. Então vamos lá. O título de 1 a 3 é a revelação de Jesus Cristo. É tirar, fala assim, revelação. Tirar o véu, a existência de Jesus Cristo, a existência do seu anjo. E aí, mas antes eu queria ler com os irmãos, quero que os irmãos coloquem aí, Mateus 24. O Senhor Jesus, aqui em carne, aqui na terra, Ele, no Sermão do Monte, Ele diz assim: e estando assentado, versículo 3, isso. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e no fim do mundo. Pastor, a Bíblia, a Apocalipse é um livro que fala do fim do mundo, sim. Mas a intenção principal não é falar do fim do mundo, a intenção principal é consolar a gente. Falando do fim do mundo, falando como é que vai ser o final do filme, para a gente já saber, para a gente não desanimar. Por quê? Porque diante de tal perseguição que ia acontecer, Jesus aqui já está avisando, mas no Apocalipse, quando João escreveu, já estava acontecendo tudo isso que foi profetizado aqui. Versículo 4. E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Fala para o teu irmão assim, toma cuidado para que ninguém te engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é em mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não será o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, está falando de um tempo, o princípio das dores. Quando é esse tempo? Quando terminar esse texto, eu vou falar para vocês. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Para quem ele estava dizendo? Esse texto está se referindo a que tempo? Então, exatamente, começa no dia em que a igreja, que ele ressuscita, e depois que ele começa 50 dias depois, no Pentecostes, que o Espírito Santo vem sobre a igreja, na manifestação do Espírito Santo nos crentes, nos apóstolos, começa a perseguição. E tudo isso começa a acontecer, os crentes começam a ser mortos, começam a ser odiados, e aí a gente vê o primeiro que sofre Estevão, obrigado. Estevão foi apedrejado, e a Bíblia diz assim, primeiro a ser chamado cristão. E aí começa uma sequência. Então, quando começa o princípio das dores? Começa quando a igreja se forma e ela começa a se manifestar aqui na terra com a graça, com o amor, mas o mundo não vê, porque o mundo jaz do maligno. Amém, queridos? O mundo jaz do maligno. Então, o mundo sempre vai ser antagônico ao povo cristão. E por que, pastor Rairini, o senhor resolveu pregar sobre esse assunto agora? Eu resolvi pregar esse assunto porque nós estamos numa época de apostasia. Esses dias eu fiquei sabendo que uma irmã que estava na nossa igreja,
se tornou macumbeira. Uma pessoa que chegou a dançar aqui, chegou até ministrar em célula, ela está na feitiçaria, na macumba. E se fosse só um caso, era tudo bem. Tudo bem não, tudo mal. Mas é um caso isolado. Não, irmão, são muitos casos. De pessoas voltando para a idolatria, de pessoas abandonando o caminho do Senhor por conveniências, um monte de conveniência, questão financeira, questão emocional, por não conseguir andar no santo padrão da palavra, por ter uma fé nominal, por ter uma fé intelectual e não ter nascido de novo. Mas muitos têm abandonado o caminho. Tem se entristecido, começa um processo de não querer mais falar com Deus, aí vai desenvolvendo, até se tornar inimigo. Então assim, essa semana eu postei lá uma sequência, quem viu essa postagem minha? Sequência de gente que começa a apostatar. Então, isso foi profetizado, que haveria apostasia, as pessoas começariam cada vez a abandonar mais. Então, cada ano que passa, o amor vai se esfriando, a fé vai se esfriando. Tanto é que ele diz assim, quando Jesus voltar, porventura encontrará fé na terra, a tal ponto de a fé não existir, porque como o amor vai se esfriando, a fé, que é o amor instrumentalizado, também some. Então, por que eu resolvi pregar isso daqui? Para os irmãos se animarem, para os irmãos entenderem que tudo faz parte, todo esse processo, as pessoas que apostatam, que vão abandonando, que vão parando, que vão desistindo, isso já foi previsto, e que você, nós temos que ser aqueles que perseveram, amém? Quando eu falo perseverar, não é perseverar na CQL, estou falando de perseverar como cristão, né? Porque tem gente que não, Deus tem um caminho para cada um aí. Onde que você tem que estar? Onde se desafia a ser mais fiel, mais santo, mais perto de Deus, onde desafia você cumprir a grande comissão, onde você não tem que estar? Que tipo de igreja que você tem que fugir? Igreja herética, que não tem Jesus como centro das coisas, que não prega a volta de Jesus, que considera tudo, nada tem importância, pode viver do jeito que você quiser, e aí simplesmente nós vamos desenvolvendo durante a palavra. Mas aqui Jesus está profetizando que ia haver uma perseguição, as pessoas iam se trair, iam trair umas às outras, e por isso que quando chega nesse tempo, onde a igreja começa a sentir, não estou aguentando mais. No ano 95, 96, depois da morte de Jesus, todos os apóstolos, alguns já tinham morrido, outros estavam bem velhinhos, a segunda, terceira geração agora estava lá, lutando, sendo perseguida, e nada de Jesus voltar, porque no começo falou, ele vai chegar daqui um ano, 2 anos, e passam-se 50, 40 anos e nada dele voltar. E aí começa a vir um sentimento de que não está adiantando nada, de que não está resolvendo, de que não deu certo, entendeu? Que não funcionou. Eu estou tanto tempo no ministério, eu só consegui ter 5 discípulos. Eu só consegui ter 1000, eu sei lá qual é o teu padrão. E aí começa a vir um sentimento, e imagina você ter um irmão que você ama, camaradão mesmo, super fervoroso, depois de repente você vê ele ser preso, morto, um cara que só fazia o bem. Como assim? E aí você começa a desenvolver um sentimento contra Deus, O que eu estou ganhando? Qual a vantagem que eu estou tendo? A pessoa está esquecendo que a nossa pátria não é aqui, nosso reino não é agora, a nossa vida é a eternidade, o nosso Senhor não é Mamon, e ele começa a esquecer
que esse corpo que nós temos, ele é passageiro, ele dura alguns anos. Quem está entendendo o que está sendo falado? Então ele começa, do versículo 1 ao versículo 3. Aí eu queria que os irmãos aí da mídia, fossem colocando os textos conforme eu vou falando, né? Nesses versículos fala da existência de Deus. Fala para o teu irmão assim: Deus existe, independente daquilo que você vai sentir. Fala para o teu irmão assim: Jesus existe, independente do que você achar, ou deixar de achar, ou do que o mundo achar, ou do que os seus amigos acharem, do que o seu professor achar. Jesus existe, Jesus nasceu, Jesus morreu e Jesus ressuscitou. E Ele reina, Jesus reina no nosso meio. Está aqui hoje. Reina ou não reina? Revelação de Jesus Cristo, o qual lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou. Então Jesus existe, Deus existe. O anjo existe também. Deus envia um anjo para João, para relatar tudo. E esse anjo que Deus manda, ele tem um data show na mão. E ele começa a mostrar na parede da cela de João as coisas que vão acontecer. É mais ou menos isso. Ele começa a falar para João, e João começa a escrever e pintar e falar tudo aquilo que vai acontecer. Esse anjo, mandado por Deus, não tem data show, né, irmãos? Eu falei isso para você acordar. O data show foi inventado quando? Naquela época tinha? Não tinha. Nem lâmpada elétrica não tinha. Presta atenção. Versículo 2: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê. Outro que existe aqui também, o ledor. Fala ledor. Porque ninguém sabia, muita gente, a maioria não sabia ler naquela época. Então, Deus mandou um anjo, fez João escrever, e esse João mandou para um ledor. Para os ledores das 7 igrejas. Os anjos, que eram os ministros, e os ledores. Eram caras que liam a palavra. Pouca gente sabia ler, era muito dispendioso, não tinha muitas cópias, porque tudo era feito à mão, nos pergaminhos. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz. Fala para o irmão assim: graça e paz. Olha que saudação maravilhosa. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, daquele que era e que há de vir. Cumprimente o seu irmão dessa forma: graça e paz seja convosco da parte daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. A Trindade. O anjo vem dando recado, falando de um Deus triuno, daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. E dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. O que são os 7 espíritos? 7 espíritos é o Espírito Santo. Fala assim: o Espírito Santo é os 7 espíritos. Por que ele está chamando o Espírito Santo de 7 espíritos? Porque está falando que agora ele vai se manifestar de uma forma completa. Que ele está se manifestando, na verdade, de uma forma completa. O 7 espírito é o Espírito Santo na sua plenitude. Porque no Velho Testamento o Espírito Santo se manifestava, mas não da forma que se começa a se manifestar agora
na dispensação da graça, agora nessa época que a igreja inaugurou. Dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e que em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Fala para o teu irmão assim: sofrimento. A igreja está passando por sofrimento, a igreja estava passando por perseguição, a igreja estava passando por dificuldades, por dor. E aí o que acontece? Vem um anjo, explica e diz assim: olha, avisa eles, para eles ter graça e paz. Graça é quando nós recebemos o amor de Deus. Paz é tudo aquilo que faz Deus. Toda vez que Deus sorri, nós temos paz. Toda vez que Deus sorri, fala para o teu irmão assim: toda vez que Deus sorri, aí você tem paz. Eu falei um negócio muito profundo aqui. Toda vez que Deus sorri, você tem paz. Quando você faz alguma coisa, quando você se manifesta de uma coisa, de uma forma com Deus, diante de Deus, que faz Ele sorrir, então agora você tem paz. Quando que o ser humano chora? Quando que o ser humano sofre? Quando que o ser humano fica desesperado, depressivo? É quando ele não faz Deus sorrir. Deus não é um ser que fica ressentido com o ser humano, todo chateadinho, mas Deus sente nojo de algumas atitudes nossas. Nojo a ponto de querer vomitar, como nós vamos ver aqui. Então, graça e paz. Fala para o teu irmão assim: paz. Irmão, se você entrar dentro do ônibus, presta atenção, se você entrar dentro do ônibus e falar assim: olha, eu vim aqui em nome de Jesus, amando de Deus, dizer assim: eu vim aqui anunciar alguém que é o príncipe da paz. Se você é uma pessoa que está aqui hoje, se você entrou nessa igreja hoje e você não está em paz, você está em guerra, você precisa ter um encontro com Jesus, que Ele é o príncipe da paz. Então Ele está dizendo aqui, ó: e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho, primogênito de muitos dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama. Fala para o seu irmão assim, do seu lado direito: Jesus é aquele que te ama. Fala para o outro lado. Fala para alguém que está atrás de você. Fala para alguém que está na frente de você. Toca no ombro do seu irmão e fala assim: Jesus é aquele que te ama. Não precisa se preocupar, Ele nos ama. Você entende isso, querido? Eles estavam num perreio lascado. Aí Jesus fala assim: eu vou mandar um recado para eles. Eu vou mandar: lembra eles, João! Fala para eles, João, que eu amo eles! E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória, poder para todos sempre. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Agora Ele está falando: não se preocupe, Ele te ama e Ele vai voltar e Ele vai te resgatar. E todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre Ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir. De novo Ele fala aqui, a Trindade se manifestando, o Todo-Poderoso. Jesus chega e diz assim: olha, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, e eu sou o Todo-Poderoso. E aí, estão mexendo com você? Estão mexendo com você? As pessoas estão zoando você, estão fazendo você sofrer, o mundo, o sistema do mundo, o mamon, as bactérias, os falsos irmãos, estão fazendo você sofrer, os endemoniados, os demônios. Então, diz para o seu irmão assim: Ele é o Todo-Poderoso. Deus é o Todo-Poderoso.
Jesus é o Todo-Poderoso, o que é, o que era e o que há de vir, o Alfa, o Ômega, aquele que tudo começa e tudo termina nele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Por que ele estava lá, irmãos? Por que ele estava preso? Tá, cadê o texto, queridos? Então, Apocalipse capítulo 1 aí. Vocês não estão vendo o texto? Ô Jesus! Eu aqui, tranquilão, tal. Ê, Mário, cadê o Mário? Irmão, nós vamos, esse livro nós vamos ler e eu vou comentando. Vai ser assim, viu, irmãos? Talvez não seja uma pregação muito cheia de coisa, não. Mas eu quero que vocês saiam entendendo o livro. Amém? Está aí? Capítulo 1, versículo 9. De Apocalipse. 1, 9. E João também, sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus. Estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Por que ele estava lá, queridos? Fala para o teu irmão, Jesus, ele estava preso por causa da palavra. Quantos aqui têm sofrido por causa da palavra? Quantos aqui foram presos por causa da palavra? Quantos aqui já tomaram açoite por causa da palavra? Quantos já levaram açoite, soco por causa da palavra de Deus? Quantos aqui já foram perseguidos por causa da palavra? Então, irmãos, se prepare. Igreja, se prepare. Nós não sabemos, porque a tribulação, essa perseguição, a dores serão o princípio da dores, mas não será o fim. Mas vai chegar uma hora que o mundo será cometido de uma coisa, e nós vamos estudar sobre isso, de grande tribulação. Alguns falam assim, o crente não vai passar pela grande tribulação. Então, irmãos, se está na Bíblia, é para você ficar esperto. Tem várias correntes aí, eu vou falar depois todas, mas assim, eu sou meio assim com teólogo. Então, teólogo, eles são muito legal, teólogo, né? A Bíblia fala que vai ter tribulação. Alguns dizem que o crente vai sofrer 3 anos e meio, outros dizem que vai sofrer 7 anos. Mas na verdade é o seguinte, irmãos, eu tenho visto a história da humanidade e tenho visto os cristãos na história da humanidade e hoje, nesse momento, tem cristãos já vivendo isso, lá no Oriente Médio, na Rússia, na década de 60, na China, hoje, tem gente morrendo, sendo presa, sendo perseguida por causa da fé. Então a gente faz de tudo, a gente procura fazer de tudo para não entrar governos totalitários, mas nunca nós sabemos o que vai acontecer. Deus é o Senhor da história. Eu fui arrebatado, versículo 10, em espírito no Senhor, no dia do Senhor, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Provavelmente aqui foi num domingo, dia do Senhor, na era cristã, não é mais sábado. Então, aqueles que são sabatistas falam que é o sábado. Tal. Qual o dia do Senhor? O dia que o Senhor ressuscitou. São várias coisas que aconteceram num domingo, primeiro dia da semana. Por isso que a maior parte dos cristãos comemoram ou se reúnem no domingo, o dia do Senhor, chamado dia do Senhor, para diferenciar da dispensação antiga do sabatismo. E dizia... eu fui arrebatado no espírito do dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Fala para o teu irmão assim, trombeta. A voz do Senhor sempre é muito definida. Naquela época a trombeta significava o quê? Aviso. Significava assim, olha, presta atenção
você que está pensando em abandonar a fé, você que andou essa semana dizendo, estou desanimado, estou meio estranho, estou muito cansado, estou de saco não sei o que lá, estou lá, então presta atenção, o Senhor trouxe uma trombeta, pá! Ele estava lá, preso, sei lá, o estado, de repente ele ouve uma trombeta. Ouviu uma voz como de trombeta, que dizia, o que vês? Escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. A Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, a Tiatira, e a Sardo, a Filadélfia e a Laodiceia. Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Presta atenção. Aqui a gente confunde esses 7 castiçais com a menorá, com aquele castiçal de 7 pontas. Aí ele não está falando do castiçal de 7 pontas, ele está falando de 7 castiçais, ou de 7 luzeiros, diferentes um do outro. Agora, na antiga dispensação, a classe de Deus eram os sacerdotes. Eles eram unificados, eles tinham uma unidade, representava Israel. Agora ele está dizendo, não está falando de um castiçal, ele está falando de 7 castiçais, ou de 7 diferentes, 7 cada um com as suas lãs, com o seu óleo, não mais ligados de uma forma genética, não ligados de uma forma nacional, não ligados agora por ligação de sangue, de povo, mas agora ligados, mesmo longe um do outro, nós estamos ligados agora pelo um outro óleo, um óleo que não depende de contato físico, que é o Espírito Santo. Então nós estamos ligados uns aos outros, às 7 igrejas. Por que 7? Porque 7 igrejas? Está falando o quê? Da totalidade da igreja. Ou seja, para toda a igreja verdadeira do Senhor Jesus, esse livro foi escrito. Lógico que cada um foi lido, todos foram lidos para todo mundo. Mas para cada igreja, ele cita um problema, ou algo que nós devemos tomar cuidado. E nós vamos falar dessas coisas. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, de um vestido comprido, e cingido pelos peitos, de um cinto no peito, com um cinto de ouro. A sua cabeça, cabelos brancos, eram brancos, como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Esse aí era aquele mesmo que ele deitava no peito. Esse aí era aquele mesmo que ele deitava no peito e dizia assim: eu, João, o Senhor a quem Deus ama. Agora, ele não é alguém frágil, agora ele não é um ser humano que é suscetível às intempéries da vida, agora ele é um ser diferente. Cabelo branco falando de autoridade. Olhos de fogo, aquele que enxerga todas as coisas, aquele que olha para você e penetra no fundo da tua alma, aquele que revela todas as coisas que estão escondidas. Cingido o seu peito, aquele que tem autoridade, vestes brancas, e seus pés sido refinados. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. As 7 estrelas são os 7 anjos, ou 7 pastores, ou 7 líderes das 7 igrejas. Fala para o teu irmão assim: o meu pastor está na mão do Senhor. Todos os líderes da terra, todos os pastores, todos os mensageiros estão na mão do Senhor. Então ele está dizendo assim: e tinha na sua mão as 7 estrelas.
estrelas, as 7 estrelas. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Está dizendo aí, irmãos, que enquanto ele esteve aqui na terra, como homem, as palavras de Jesus eram palavras doces, em geral, palavras de salvação. Poucos momentos ele teve que enfrentar os religiosos, falou coisas duras a eles, mas em geral era: o que você quer? Quer que eu te cure? Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. E ele falava coisas assim: eu e o Pai somos um. Ele consolava. Mas agora, irmãos, esse que está diante de João é alguém que sai da sua boca uma espada de 2 gumes. Ele está dizendo o seguinte: que da boca do Senhor saiu os comandos, não agora, não para salvar, é para salvar, para resgatar, ou seja, dizendo que ele agora vem armado, como a gente diz, armado até os dentes. Dessa vez, esse ser vem diferente, vem com a espada afiada na sua boca. Ele vem agora para resgatar esses meninos que estão sendo presos, esses meninos que estão sofrendo, essa igreja que está sendo oprimida. Ele vem agora com a palavra, ele vem agora libertar esse povo. Com autoridade, com força, e no seu rosto, o seu rosto brilha como o sol. Diferente de escuridão. Ou seja, aquele que diante dele você jamais é ignorante. Aliás, irmãos, Jesus veio para isso, para nos salvar da ignorância. Qual a ignorância? De que nós não somos filhos. O que o diabo ele tenta convencer? Ele chega para Jesus e fala assim: se você é filho de Deus mesmo, se joga daí. Ele tenta colocar em dúvida o fato de ele ser filho. Irmão, se o diabo tenta colocar em dúvida, tentou Jesus colocar em dúvida a filiação de Jesus a Deus, imagina o que ele faz conosco. É o tempo todo dizendo: não está dando certo, não está dando certo, não está dando certo. Mas saiba disso, diante dele você fala: está dando certo, porque você olha para a luz, e quando você olha para a luz você fica iluminado. O rosto dele brilha como o sol. E a reação dele, querido? A reação de João: eu, quando o vi, caí aos seus pés, como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas. Põe a mão no ombro do seu irmão e fala assim: não tenha medo. E ele repete novamente: eu sou o primeiro e o último. Eu sou o princípio e o fim. Eu e o que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno, ou seja, ele é dono de todas as coisas, querido. Eu já vi gente falar assim: pastor, eu tenho medo de avião, por isso que eu não vou para Bogotá. Eu tenho medo da tarifa. Eu tenho medo da tarifa. E tá brava, meu. Estou tentando comprar, tá bravo o negócio. Agora, medo de cair. Não, pastor, eu tenho medo. Mas você tem medo de morrer? Não, eu tenho medo de avião. Não, irmão, você não tem medo de avião. O avião, ele é bonito, ele é bonzinho, ele não faz nada. Coloca a mão no avião assim. A não ser que ele está cheio de estática, toma um choque, né? Mas ele não faz nada para ninguém. O problema é ele cair, né? O problema é ele cair e você não saber para onde você vai. Entendeu? Se você morrer agora, você vai para onde, querido? Não é para falar eita, é para falar outra coisa. Eu esperava outra resposta sua. Eita não é resposta. Se Jesus voltar agora, para onde você vai? Nada de eita não, meu. Porque ele tem as chaves da morte e do inferno.
Para que Jesus tem a chave do inferno, querido? Para dar para você, presta atenção. Ó, fala para o teu irmão assim, Jesus tem a chave do inferno, para dar na sua mão, para você ir lá, abrir a porta do inferno e resgatar todo mundo que está lá. Estão lembrados disso aí? Eu falei há um tempo atrás aí. Então, eu tenho que ir para o inferno, infelizmente você tem que ir para o inferno. Onde já se viu o pastor falar, tem que ir lá resgatar, tirar o pessoal de lá. Só você indo lá para tirar eles de lá. Aí no final do tempo o inferno, Satanás e seus demônios vão ser lançados num lago de fogo, que é outro lugar. Do inferno dá para sair, agora do lago de fogo não dá não. Então você conhece alguém que está no inferno, você tem que tirar. Nós somos esses que têm a chave do inferno. Ah, mas eu tenho medo do diabo. Então você tem medo do diabo por quê? Você não está com Jesus do seu lado, que é vencedor, que tem espada na boca, que o rosto dele é o sol. A pastora ontem contou, né? A pastora Érica disse que estava na célula na casa dela, de repente uma mulher ficou endemoniada, todo mundo começou a subir no sofá, que nem mulher quando vê rato. Mulher e alguns homens, mais ou menos aí. Medo do diabo é ruim, hein? Crente com medo do diabo, Deus me livre. Deus me livre, crente com medo do diabo. É porque não conhece Jesus. Agora você pode falar, eita. Porque se conhecesse Jesus, irmão, imagina você tem um Deus infinito do seu lado, andando do seu lado. Tem que ter medo do inferno, do diabo, de nada. Você pode entrar no inferno tranquilamente. Aliás, queridos, deixa eu falar uma coisa. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão. Você sabe qual é o quadro? O quadro é o seguinte: o diabo, ele está desesperado. Ele fica instalando câmera e fica tentando reforçar os portões do inferno, porque na verdade ele morre de medo dos crentes que costumam invadir lá. Porque vira e mexe, um aparece lá e mete o pé e entra em nome de Jesus e resgata pessoas e tira. Ele que tem que ter medo, ele que tem que estar apavorado, não é nós, não somos nós. As portas do inferno não prevalecerão contra quem? A igreja, o corpo de Cristo. Fala para o teu irmão assim, pode meter o pé. Só que o pé tem que estar calçado com o sapato do Evangelho da Paz. O Evangelho da Paz. Pé. Pode entrar nas favelas, pode entrar na mansão, pode entrar nas empresas, pode entrar na escola estadual, particular, pode entrar que é nosso! Escreve as coisas que tem visto, e as quais são as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que visse na minha destra, e os 7 castiçais de ouro. Olha, a Bíblia explicando a Bíblia. Isso não é alegorização. Aqui a Bíblia está falando o que são as 7 estrelas. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que visse são as 7 igrejas. Cadê Não é isso não. Cadê? Versículo 20, querido. Isso mesmo? Está aí? Mas, passou? Não, é 20, não é? 20, volta. É isso. Mais um pouco. As 7 igrejas são isso. E as 7 igrejas são as 7 igrejas. Ai, meu Deus. Amém? Pastor, como que o senhor sabe que os 7, como chama? As 7 estrelas, ou 7
estrelas são os anjos. Os anjos são os líderes. Quem são esses anjos? São os líderes. São os líderes dessas 7 igrejas. Tem vários argumentos, queridos, vários argumentos que eu posso provar que são. Porque para esses anjos, ele manda pegar o livro e levar. Está entendendo? Para pegar o livro e ler. Então, está falando de seres humanos. A palavra anjo quer dizer mensageiros. Então, ele tá designando, ele está escrevendo, ele está falando, fala com os anjos. E esses anjos, esses mensageiros vão falar com a igreja. Né? Vamos lá, capítulo 2. Aí ele começa agora. São as palavras daquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita, anda em 7 candelabros de ouro e conhece as suas obras. Capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Cadê? 2, 1. Não, está errado a referência embaixo, querido. Capítulo 2, versículo 1. Isso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Então, se fosse o anjo espírito, não precisava escrever para ele, né, irmão? O anjo já sabe tudo lá em cima, já está tudo certo, está com Deus. Você não precisa ficar escrevendo nada para anjo. Anjo no sentido espiritual. Aqui está falando de ser humano, está falando de líder. No nosso caso, nossa cultura aqui, um pastor, um líder lá, um presbítero, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas. Olha lá. Ou seja, é aquele que comanda a destra, ou seja, está na sua mão direita as 7 estrelas. Ou seja, ele tem na sua mão os pastores. Ou seja, esses pastores estão na mão de Deus. Fala para o teu irmão assim, fique tranquilo, que toda a sua liderança está na mão de Deus. E se está na mão de Deus, a hora que Ele quiser tirar, Ele tira. E na hora que Ele quiser fortalecer, Ele fortalece. Então você não precisa ficar aí com preocupação, né? Deus, Ele é dono de todas as coisas, tranquilo. Eu fico tranquilo, viu, queridos? Eu recebo a autoridade que vem sem preocupação. Eu usufruo da autoridade que Deus, a autoridade sobre mim que Deus me concede. E encaro como um grande presente do Senhor. Aquele que tem a sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Presta atenção. Fala para o teu irmão assim, aquele. Quem é aquele que tem as 7 estrelas na mão? Quem, irmãos? Jesus. E o que ele está fazendo? Ele tem na sua mão os pastores e ele caminha entre a igreja. Então ele está aqui, viu? Ele está andando aqui, ó. E ele está em todas as igrejas. Aqui são 7 igrejas. Ele caminha entre as igrejas. Ele está visitando as igrejas. Nesse mesmo momento, ele está lá, está aqui, está lá. Ele caminha nas igrejas, ele se move. Aqui, o livro de Apocalipse é um livro, parece um filme mesmo, porque é um livro movimentado. Né? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 é a primeira sessão. É a primeira das 7, né, das 7 sessões. Então fala aqui de um Senhor que reina, de um Senhor, de Jesus vitorioso, que tem cara de vitorioso, que tem cabelo de vitorioso, que tem olhos de vitorioso, que tem o controle da igreja e que caminha na igreja. Ou seja, ele está em movimento, ele está aqui. Então nunca se sinta sozinho, nunca ache que seu ministério está abandonado, tua família está abandonada, porque ele não abandona ninguém, ele está junto com todos nós, amém? Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Continuo, será? Não dá mais tempo? Deixa eu ver. Tenho mais 10 minutos. Vamos lá. Eu sei das suas obras. A igreja de Éfeso, provavelmente, era a igreja que ele coloca em primeiro lugar por algum motivo. Por isso que os estudiosos acham que é uma igreja que ele tinha um carinho especial. Eu conheço as suas obras. Um detalhe que eu não falei sobre o Apocalipse, é que assim, todos os outros livros da Bíblia, presta atenção,
foram inspirados. Amém? Todos os livros da Bíblia foram inspirados, ou seja, o Espírito Santo tomava a alma, a mente dos profetas e dos apóstolos, e eles, inspirados, escreviam. No caso de João, não foi inspiração. No caso de João, foi revelação. Ele falou assim, vai escrevendo aí. Por isso que muita gente não acha que é João que escreveu, porque ele escreve, até o estilo ele muda. Algumas coisas lembram João, mas é muito raro. Porque, nesse caso, ele foi revelando. Falou assim, escreve aí, eu vou te dar essa honra de você ser o cara que escreve. Nos outros ele não ditava, nos outros ele falava com o coração dos profetas, e os profetas colocavam aquilo que eles sentiam na cultura deles. Por exemplo, quando Miqueias escreve a profecia, ele fala em linguagem de boiadeiro. E Isaías, que era contemporâneo de Miqueias, escreveu a mesma coisa, só que uma linguagem refinada de zona urbana, que ele morava no palácio. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, o seu séquito. Tá? Falava de linguagem, né? Linguagem refinada. Já Miqueias fala assim, com quem agradarei ao Senhor? Com 10.000 ribeiros, com carneiros. Então, Deus pegava a pessoa onde ela estava. Se o cara era mano, ele falava, aí mano, pá, é o seguinte, brother, pá. Entendeu? Agora, com João, em Apocalipse, ele fala, vai, escreve aí. Escreve o que eu vou falar. A igreja, ao anjo, eu sei as tuas obras. Eu ia falar uma outra coisa de Efésios. Efésios, irmãos, era na Ásia Menor um dos lugares mais ricos por causa do comércio. Lá tinha um templo, o templo de Diana. Diana, queridos, até hoje ela é adorada no mundo todo. Aquele símbolo da Columbia Pictures, né? Em Nova York tem a Estátua da Liberdade, tudo aquilo lá é a Dona Diana, né? É uma entidade feminina, uma deusa, né, com letra minúscula, que era adorada. O templo de Diana era o prédio maior que tinha na cidade de Éfeso. Lá eram fabricados, eles empregavam muita gente, olha que coisa boa. Eles davam emprego para muita gente, para mulheres sacerdotisas que eram prostitutas, e davam emprego para caras que fabricavam santinho de Diana em ouro. Eles fabricavam santo, eles fabricavam miniatura, existe até hoje isso, você vai no Louvre, tem lá miniatura do templo, não dorme, mano, pelo amor de Deus. Miniatura do templo de Diana. Então assim, havia uma movimentação muito grande, e esse templo foi destruído depois, mas havia uma movimentação muito grande dentro desse templo, de prostituição. Então Éfeso era uma cidade, e Paulo foi o que, juntamente com Priscila e com Áquila, fundaram a igreja de Éfeso. Era uma igreja maravilhosa, forte. Paulo, quando ele entrou na igreja, presta atenção, ele entrou em Éfeso, e estava acontecendo, Éfeso era totalmente submetida à feitiçaria, à adoração dessas entidades aí, desses deuses, e um espírito de engano, e ele começa a pregar, e algumas pessoas aceitam a Jesus, ele prega Jesus, elas aceitam a Jesus e começam agora a contar os seus pecados, a se arrependerem dos seus pecados, e pegar todos os seus livros, porque eles gostavam muito de sabedoria, de conhecimento, de coisas ocultas, de ocultismo. Então elas começaram a pegar essas coisas e jogar, foram numa praça pública e queimaram os seus livros, ou seja, uma conversão. Então é uma igreja poderosíssima, uma igreja que se arrependeu mesmo, um povo que mudou de atitude mesmo, que passou a ter um amor tremendo por Jesus. Isso no começo, na pregação do apóstolo Paulo. Então ele fala assim no versículo 2, eu sei das suas obras, do teu trabalho, da tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e pusesse a prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achasses mentirosos.
e sofresse, e tens paciência, e trabalhasse pelo meu nome, e não te cansasses. Então, ele está elogiando, ele está dizendo que era uma igreja legal. Fala para o teu irmão assim, Éfeso, faz assim para o seu irmão, uma igreja joia, que combatia os falsos apóstolos, que falava a verdade, que tinha atitudes de trabalho, uma igreja trabalhadora, como o pessoal diz aqui, né, trabalhadeira. Fala para o teu irmão assim, era uma igreja que trabalhava. Assim, que nem a CQL, é um pessoal que trabalha, faz a obra de Deus, faz com ânimo, faz com alegria, com prazer. Amém? Então era uma igreja boa. Então ele começa elogiando, amém? Jesus, ele sempre vê o lado bom. Fala para o teu irmão assim, Jesus sempre vê o lado bom. Mas como ele é pastor, ele também vê onde tem problema. E ele fala assim, tenho porém contra ti, que abandonasse ou deixasse o primeiro amor. E ele fala, lembra-te, pois, de onde caísse, arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei e tirarei o seu lugar do teu castiçal, se não te arrependeres. Então, o que acontece? Essa igreja é uma igreja que amava Jesus, que era fervorosa, que era maravilhosa, só que agora, na segunda, na terceira, na quarta geração, depois de alguns anos, eles começaram a esfriar. Eles começaram a perder o primeiro amor. Eles pregavam, mas não pregavam com tanto amor. Eles estudavam a Bíblia, mas não estudavam com tanto amor. Eles ouviam a pregação, mas não ouviam com tanto empenho, com tanto ânimo. Eles respondiam às convocações, eles iam nas coisas que chama para fazer, mas já não agora com muito ânimo. Ia para cumprir tabela, começava a fazer as coisas de uma forma nominal. E todo cristão, irmãos, está sujeito a esse tipo de coisa. Começaram a entrar na religiosidade, começaram a fazer as coisas para cumprir tabela, para cumprir compromisso. Eram pessoas que faziam os compromissos direitinho, mas tinham perdido o amor, o primeiro amor por Deus, o primeiro amor pelas pessoas, o primeiro amor pelo Evangelho. Hoje, eles entram, nesse momento eles entram num ônibus, já não fala do Evangelho como falava no começo. Eles entram numa padaria, já não pregam o Evangelho mais. Pegam um Uber, um táxi, já não fala que são cristãos. Hoje, eles se limitam a declarar o amor por Jesus numa linda canção, mas na verdade, o seu coração está longe do primeiro amor. E ele exorta a igreja, irmãos, porque aqui nós estamos falando, irmãos, uma igreja que está sofrendo ataque, como todas as da Ásia estavam sofrendo, e por causa da perseguição, por causa da dificuldade, por causa do problema, por causa da opressão da religião pagã, da feitiçaria e do engano da filosofia, dessa filosofia dos Efésios, que eram conhecidos como super sábios. Eles agora começam a esfriar no seu primeiro amor. As suas convicções começam a não ser aquela. Irmãos, ele fala assim, vê onde você caiu. Quando foi que você perdeu o amor? E volta para as primeiras obras. Volta a fazer aquilo que você fazia antes. Quando você voltou do encontro, né? Quantos aqui lembram? Quando voltou do encontro. E ele continua, tens porém isso, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem são os nicolaítas? Esses nicolaítas, eles são citados em outras cartas também. Quem são os nicolaítas? Era uma corrente de pensamento que achava que era tudo normal, que não tem problema você ir nas festas, nas coisas do mundo, contanto que aquilo não te afete. Esses são os nicolaítas. Eu e o pastor Paulo, a gente estava conversando sobre esse assunto agora, antes de vir para o culto. Quem são os nicolaítas? Aqueles que estão na igreja. Presta atenção!
mas participam das coisas do mundo normalmente, sem nenhum problema. Consegue assistir uma série com um monte de palavrão sem desligar. Consegue assistir um filme com um monte de cena picante sem desligar. Consegue ouvir uma piada contra Deus e dar risada também. Participa da formatura. Participa da bebedice. Participa da festa da firma, que todo mundo enche a cara. Porque pega mal não ir. Porque pega mal. Entendeu? Que é a ideia do Nicolaíta? Nicolaíta dizer, aqueles caras falam assim, não, vamos, a gente está aqui na igreja, uma coisa, outra coisa. A gente vai levando as coisas tudo certinho, tal. É o seguinte, lá a gente adora, aqui a gente trabalha, e não vamos misturar as coisas. Política não, vamos misturar política com... Não, irmãos, o cristão ele é íntegro. Ele tem o mesmo pensamento, ele tem um só pensamento em relação a tudo. Quem são os nicolaítas? Então, os efésios eles são elogiados, porque eles combatiam os nicolaítas. Só que eles combatiam tanto os nicolaítas que eles estão começando a ficar sem o primeiro amor. Acho que eles tinham tanto embate com esses caras, que eles acabaram começando... Aí vem uma carta vindo do céu, para dizer assim, olha, volta. E ele diz assim, se vocês não se arrependerem, aí ele faz uma ameaça. Se vocês não se arrependerem, eu vou tirar o candelabro de vocês. Ou seja, esse candelabro, vocês vão deixar de ser igreja. E, infelizmente, irmãos, eu tenho uma notícia. Em relação a Efésios, eles não ouviram essa admoestação e eles foram destruídos. Hoje, essa igreja não existe mais. Porque eles não ouviram essa admoestação. Você vê que Deus ele manda os avisos. Agora é com você. Fala para o teu irmão assim, Deus manda os avisos para você. Agora é com você. Você pode ser uma pessoa da hora. Você pode ser um crente fiel, alguém que faz tudo direitinho. Mas se você perdeu o primeiro amor, isso é considerado na Bíblia como motivo de arrependimento. Você precisa se arrepender. O que é arrepender? É mudar de pensamento, mudar de ideia, mudar de procedimento, mudar de coração, mudar de forma de pensar. Eu vou encerrar essa palavra, eu quero chamar aqui à frente todos aqueles. Porque a semana que vem nós vamos continuar com as cartas e vamos avançando. Eu espero falar todas as outras 6 cartas semana que vem, que como eu não vou dar introdução mais, né? Não vou falar sobre tudo que eu falei hoje. E para cada carta vai trazer uma mensagem poderosa, porque Deus ele fala, Jesus fala assim, escreve ao anjo das 7 igrejas, aos anjos das 7 igrejas. Escreve isso à igreja, como um todo. Em alguma coisa nós sempre vamos ser pegos aqui em Apocalipse. Apocalipse está dizendo assim, Jesus é vitorioso, vencedor, então não tem que ter medo, não tem que ficar desanimado. Mas presta atenção, que tem algumas coisas que você tem que tomar cuidado. Quem sabe que precisa voltar ao primeiro amor, vem aqui à frente, nós vamos orar.